Doutrina de Deus. Nome do curso: Doutrina de Deus. A doutrina de Deus, Teologia. Introdução. A palavra vem do latim, tos, e do hebraico correspondente a Elohim, o Deus Criador, e indica uma pluralidade como deuses. Quando esta palavra Elohim é empregada nas Escrituras, refere-se à plenitude do poder e representa a Trindade. Deus é uno e ao mesmo tempo trino. DT 6.4, GN 1.26, 3.22, 11.7, MT 3.16,17, JU 14.16, MT 28.19, HB 9.14. Nome do curso: Doutrina de Deus. Introdução. Em uma tentativa de definir o Deus Trino diríamos: A. Deus Pai é a plenitude da divindade invisível. B. Deus Filho é a plenitude da divindade manifestada. C. Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Existem 4 pontos importantes sobre a pessoa de Deus. 1. A existência de Deus. 2. A natureza de Deus. 3. Os atributos de Deus. 4. O Trino Deus, sua obra e unidade. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a existência de Deus, SL 90.2. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que Deus existe. HB 11.6. Crer em Deus, ter fé, é o ponto inicial na relação entre Deus e o homem. As Escrituras declaram: disse o tolo no seu coração, não há Deus. SL 14.1. Estes afastam de suas vidas e de suas mentes a existência de Deus, e então corrompem-se e comportam-se de maneira abominável, pois não há neles lei para julgá-los e controlar seus atos. Deus é seu Criador, bem como o gerador da vida de tudo o que tem fôlego, bem como do sol, da lua e de todos os exércitos dos céus. Toda a natureza, inclusive o homem, estão sujeitos a ele, pois a vida existe através dele e tudo é sustentado por ele. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a existência de Deus, SL 90.2. A. Como provar a existência de Deus. 1. Pela argumentação. Assim como estou convencido da existência do vento e da dor sem jamais tê-los visto, creio na existência de Deus. Como ouço o soprar do vento, posso ouvir a voz do Criador. Veja. Es 33.18 a 23, Ju 20.24 a 29. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a existência de Deus, SL 90.2. 2. Olhando para a natureza. A própria natureza celebra a Deus como o Criador de tudo o que existe. Nela podemos ver as perfeições divinas. SL 19.1 a 5, RM 1.19 a 20. B. Como conhecer a Deus. Há 2 maneiras para se conhecer a Deus: pela razão e pela fé. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a existência de Deus, SL 90.2. 1. Pela razão. Usando o raciocínio, teólogos e filósofos apontam argumentos, através dos quais nossa razão pode chegar a conhecer a Deus. Apontaremos aqui alguns desses argumentos, mas devemos deixar claro que tais argumentos são caminhos da razão para se chegar à ideia de Deus, mas não constituem prova da existência de Deus. Argumento do universo. O desígnio e a formosura do universo implicam na existência de um arquiteto. Portanto, o universo é obra de um arquiteto, ser pessoal dotado de inteligência suficiente e capaz de explicar sua obra. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a existência de Deus, SL 90.2.
Argumento da história. A marcha dos eventos da história universal mostram que há evidência de um poder e de uma providência dominantes. Argumento da crença universal. A maior parte dos ateus imaginam que os teólogos tenham inventado a ideia de Deus e depois apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram as estrelas e nem os botânicos inventaram as flores. Nome do curso: Doutrina de Deus e a existência de Deus, SL 90.2. 2. Pela fé. Conforme HB 11.1, fé também é o firme fundamento, que não pode ser mudado, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que não vejamos, a fé prova que existe. HB 11.3. Pela fé sabemos que o mundo e as estrelas foram feitos mediante uma ordem de Deus, e foram feitos do nada. RM 4.17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Assim como na criação, Deus chamou as coisas que não existiam e elas passaram a existir: terra, vegetais, animais, etc. Nome do curso: Doutrina de Deus e a existência de Deus, SL 90.2. HB 11.6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. RM 10.17, complementa: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, isto é, para ter fé é necessário conhecer a palavra de Deus. Porque devemos conhecê-lo. Porque conhecê-lo é um requisito básico para ser salvo. Ju 17.3. Todavia os homens não conseguiram chegar a um pleno conhecimento de Deus. Por isso Deus tomou a iniciativa e se manifestou em carne. ITM 3.16. E então, Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Ju 14.7 a 11. Nome do curso: Doutrina de Deus e a existência de Deus, SL 90.2. C. Crenças errôneas sobre a existência de Deus. Ateísmo: não creio em Deus, nada me convence da sua existência. Agnosticismo: não nego nem afirmo a existência de Deus, mas duvido que se possa provar que ele existe. Deísmo: eu creio que há um Deus e que este Deus tenha criado o universo. Quando concluiu, largou a sua própria sorte. Não mais se preocupou com o que criou. Politeísmo: creio que há muitos deuses, olho para as coisas criadas, como o sol e a lua, e acredito serem deuses. Creio que os deuses podem ser encontrados em toda parte. Nome do curso: Doutrina de Deus e a existência de Deus, SL 90.2. Panteísmo: Deus está em todas as coisas. Ele é cada coisa: as árvores, as pedras, as flores, o vento, tudo é Deus. Teísmo: admite a existência de Deus, porém uma Deus imanente, inseparável, que está dentro do possível, uma tendência panteísta. O termo é usado em certas posições filosóficas e teológicas, independente de tratar ou não de um relacionamento religioso com o Deus de quem os indivíduos falam, um conceito quase abstrato de Deus. Nome do curso: Doutrina de Deus e a existência de Deus, SL 90.2. Monoteísmo: crê na existência de um só Deus, Supremo Criador do Universo, porém alguns que admitem este conceito, não vivem a sua verdade. Deus utilizou os judeus para espalharem o conceito do único e verdadeiro Deus. O islamismo crê em Alá, que afirmam ser o Deus verdadeiro, mas à luz das Escrituras não é o mesmo Deus, pois trata-se de um ser mau, sem compaixão. Também não admitem a essência de Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nome do curso: Doutrina de Deus e a natureza de Deus.
Segundo o Catecismo de Westminster, Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não se pode compreender a Deus. Poderia o finito, homem, compreender o infinito, Deus? Mas podemos conhecê-lo, Ju 8.32, e Ju 5.20. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a natureza de Deus, os nomes de Deus. Elohim, traduzido Deus, é o nome de Deus Criador no livro de GN 1.1. B. Jeová, traduzido Senhor, Yahvé, Javé, revela-se como Jeová, o qual tem uma origem no verbo ser e inclui os três tempos, passado, presente e futuro. O nome significa ele que era, que é e que há de ser, o Eterno. Em outras palavras, o nome significa para o homem: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Deus se revela a Moisés como eu sou, Ex 3.13,14. Da mesma forma, o Deus Filho revelou-se ao homem: eu sou a porta, Ju 10.7. Eu sou o bom pastor, Ju 10.14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ju 14.6. Nome do curso: Doutrina de Deus. E a natureza de Deus C. Jeová Rafá, o Senhor que cura, Ex 15.26. D. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Invocavam-no quando oprimidos pelo inimigo. Ex 17.8 a 15. E. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. JZ 6.24. F. Jeová Rafa, o Senhor meu pastor. SL 23.1. G. Jeová Tsidkenu, o Senhor nossa justiça. JR 23.6. H. Jeová Jireh, o Senhor provê. GN 22.14. I. Jeová Shammah, o Senhor está ali, quando o reino houver se concretizado sobre a terra. Ex 48.35. Ele. Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. ISM 1.3. M. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. SL 97.9. N. Jeová Mikadishkin, o Senhor vos santifica. Ex 31.13. O. Adonai, o Senhor no pleno sentido da palavra. GN 15.8, ligado a Javé, o Senhor Javé. Nome do curso: Doutrina de Deus. E os atributos de Deus. Existe uma diferença entre os nomes de Deus e seus atributos. Os nomes de Deus mostram as qualidades de seu ser, enquanto que os atributos indicam vários aspectos de seu caráter. Os atributos de Deus se dividem em três partes. Nome do curso: Doutrina de Deus. E os atributos de Deus. Atributos naturais. Vida. A vida de Deus está ligada ao próprio fato da existência de Deus. Ele é a própria vida. Ju 5.26. Espiritualidade. Ele é espírito e espírito pessoal, uma pessoa espiritual, pois ele pensa, sente, fala, ouve, vê, se ira, abençoa, é a inteligência por excelência, é sensível, tem vontade própria. GN 1.26, SL 40.8, IS 46.10, MT 16.10. Contudo, ele não pode ser visto ou compreendido com sentimentos naturais. IQ 2.10 a 14. Eternidade. Deus existe por si mesmo. É eterno, não tem princípio, nem fim, ele é imortal. ICR 16.36, SL 90.2, SL 102.27, ITM 1.17, HB 1.11, 12. Imutabilidade. Deus não muda jamais.
Nele não pode existir variação ou sombra de mudança. HB 6.17, TG 1.17. Nome do curso: Doutrina de Deus. E os atributos de Deus. 2. Atributos ativos. Onisciência: é perfeito em ciência e em sabedoria, abrange, conhece tudo o que está compreendido no espaço e no tempo, céus e terra, desejos e decisões ocultos no coração do homem. IS 40.28, SL 139.1 a 4, IRs 8.39, JR 17.10, MT 6.8, 10.30. Onipotência: tudo é possível para Deus. MT 19.26, seu poder é ilimitado. GM 18.14, J 42.2, SL 115.3. Ele pode tudo, e todo o poder se concentra nele. Ele é o Todo-Poderoso. El Shaddai, J 32.8. Nome do curso: Doutrina de Deus. E os atributos de Deus. Onipresença: ele está em todo lugar. JR 23.23 a 24. Embora ele esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. SL 139.7 a 12, AT 17.24. Onissuficiência: ele é suficiente para si e suficiente para o homem. Não depende de ninguém. GM 2.7, J 33.4, Ju 12.10, SL 50.8 a 10, AT 17.25. Nome do curso: Doutrina de Deus. E os atributos de Deus. 3. Atributos morais. Veracidade: ele é veraz e perfeito, não mente. NN 23.19. Fidelidade: cumpre suas promessas. JR 1.12, DT 7.9, SL 117.2, SL 143.1, 2TM 2.13. Santidade: Deus é santo. ES 15.11, ELV 11.44 a 45, 20.26, 21.8, IP 1.16. Santidade significa absoluta pureza moral. Misericórdia: a sua misericórdia é a bondade em ação. SL 103.8 a 18, DT 4.31, ICR 16.34, F 2.4. Amor: Deus é amor. DT 7.8, F 2.4, IJU 4.8, RM 8.39, Amor demonstrado, JU 3.16. Justiça: a justiça é a santidade que Deus manifesta no tratar retamente com suas criaturas. GM 18.25. Nome do curso: Doutrina de Deus. IVA Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade. Deus é Criador e administrador de tudo. Criador: sendo o Criador antecede as coisas criadas. Ele é uma personalidade criadora, inteligente e com propósito, que cria e sustenta suas obras. GN 1.1 a 3, 26 a 27, SL 33.6. Administrador: ele mantém a ordem funcional de tudo e corrige todas as irregularidades. AN 4.7, IQ 10.26. Nome do curso: Doutrina de Deus. IVA Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade. A unidade de Deus. A Bíblia revela que Jeová, embora seja um só Deus, subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas em uma unidade composta. A Trindade é uma comunhão eterna,
O Pai testificou do Filho, Mt 3.17, e o Filho testificou do Pai, Ju 5.19, o Filho testificou do Espírito Santo, Ju 14.26, e mais tarde, o Espírito testificou do Filho, Ju 15.16. Nome do curso: Doutrina de Deus, Iva Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, é uma expressão teológica que surgiu no segundo século para descrever a divindade. A natureza da Trindade reside nas seguintes definições: cada pessoa da Trindade é em si mesmo Deus. Cada pessoa da Trindade encontra-se ligada de modo indissolúvel às outras duas. Na Bíblia encontramos por toda a parte pista da Trindade. Gn 1.26 Façamos o homem. Deus fala de si mesmo no plural. Is 6.8 Quem há de ir por nós. Iq 13.13 A bênção tríplice. Nome do curso: Doutrina de Deus. Iva Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade. 1. A explicação da doutrina. Como podem três pessoas ser um Deus? Ilustrações. O tempo é um só, mas em presente, passado e futuro, são três em um só. Na natureza, a água sólida, líquida e gasosa, sempre é água em três formas. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. Estas três constituem um só homem. João diz que os três têm um só propósito, e Ju 5.8, redimir a humanidade. Nome do curso: Doutrina de Deus. Índice bibliográfico. As grandes doutrinas da Bíblia, Oliveira, Raimundo de Cupad 1897. O Livro dos Livros, Ster, Huberto Inma, Juerp 1981. Teologia Sistemática, Vol. I. Schaffer, Lewis Perry, IBR 1986. Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, Perelman, Mier, Vida 1991. Teologia Sistemática, Orton, Stanley M. Cupad 1996. Nome do curso: Doutrina de Deus.